F5. Não é? Não apareceu nada. Tá escuro. Opa! Aí agora tá grandão. Tá mais ou menos. Não, ainda não. Peraí, é que eu vou ter que descompartilhar e pegar o grandão. Isso. Aí, agora dá? Agora foi. Agora tá grandão. Peraí. Isso a gente já aprendeu. Eita. Já. Já foi até o milagre. Isso. Agora Aham. vamos para a profecia. Vamos fazer uma oração? Vamos. Senhor, muito obrigado por esse tempo, pedimos a tua graça e tua direção, ó Pai, que teu Santo Espírito nos dê sabedoria, discernimento, compreensão, ó Deus, e que isso seja para edificação das nossas vidas e da tua igreja. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, dom de profecia. Dom de profecia, né? Esse autor ele fala de uma forma um pouco diferente, tá? Então ele fala assim porque ele fala que na verdade esse dom já como se fosse só no tempo para poder escrever a palavra, né? Então que nos dias de hoje, na verdade, esse dom seria um dom que já se encerrou, tá? Eu fiquei com a dúvida, assim, não tenho muita certeza a esse respeito nesse sentido, tá? Mas vamos conversar para ver se a gente consegue pensar junto nessa questão, tá? Então, a profecia, né, vem da palavra profeteia, no grego, profeteia, é a capacidade, né, esse discernimento de ouvir a voz de Deus, essa habilidade de conseguir comunicar essa revelação de Deus para as outras pessoas, tá? Então, mas a ideia que a maioria pensa de profecia, geralmente, né, eu vou te dar uma palavra profética como se fosse uma previsão do futuro, algo que vai te acontecer no futuro, tá? Mas não é essa a ideia quando se fala, quando a gente olha para a palavra, né, quando diz em relação à profecia. Aí, esse teólogo, o Barclay, ele fala que, nos comentários, ele fala que poderia ser melhor expressado se fosse traduzido como dom de pregação, tá? O dom de profecia como se fosse dom de pregação. Por quê? Como se fosse uma revelação de Deus, né? É uma mensagem de Deus, né, para as pessoas, né? Então, uma forma de Deus estar orientando o seu povo em relação às questões do Evangelho, da vida com Deus, né? Da vida com Ele, tá? Então, a profecia é a mensagem de Deus ou as verdades de Deus para o seu povo, né? Então, se a gente olhar nessa questão, né, do evangelho, da salvação, né, a mensagem do plano de Deus para o povo de Deus, então já está tudo completo mesmo. Então, na verdade, não teria mais esse necessidade, né, vamos dizer assim, desse dom, tá? Mas vamos ver um pouquinho melhor, né? 1 Coríntios 13:2. 1 Coríntios 13:2. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Uhum. Então, aqui o Paulo ele está falando que tem os mistérios de Deus, né? Então, além da mensagem da salvação, do evangelho, das boas novas, da vida com Deus, tem os mistérios de Deus que ele dá esse dom
para que as pessoas possam conhecer, né? Entender, compreender melhor dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 12, 24 e 31. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta. Agora o 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Que é o do amor, né? Mas aqui ele fala assim: alguns receberam dons, né? Ele fala a diferença ali no corpo, que alguns se sentem inferiores a outros, mas Deus concedeu dons para uns, para todos se sentirem como parte, todos fazem parte, todos têm honra, né? Todos são importantes para Deus. Mas, na verdade, os dons ele concede para poder ajudar aqueles que precisam, aqueles que não conseguem compreender, vamos dizer, né, a mensagem de Deus. Então, o dom da profecia ensinava as pessoas a respeito da verdade de Deus, corrigindo e ajudando-os a levar ao arrependimento. Tá? Então, era esse o propósito do dom da profecia. Né? Havia, em todas as épocas, né, desde o Antigo Testamento como no Novo Testamento, falsas profecias, né? Enquanto os profetas, os apóstolos e as pessoas com dom de profecia comunicavam a palavra de Deus de uma forma verdadeira, existiam os falsos profetas que traziam falsas profecias para enganar o povo, tá? Então, vamos ver como que João alertou, né? 1 João 4:1. 1 João 4:1. Meus queridos amigos, não acredite em tudo, em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas se espalharam por toda parte. Uhum. E lembrando que, lembra quando a gente estudou as bem-aventuranças, né? Dentro da própria igreja existe os lobos, as ovelhas com, não, os lobos com peles de cordeiro, né? 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tá? Então, infelizmente, a gente tem que ficar muito atento, porque até alguns pastores, conferencistas famosos, né? Se você não tomar cuidado, você pode cair no engano, né? Eles são habilidosos, são muito habilidosos, que você é convencido, é manipulado mesmo, né? Vamos dizer assim, com suas ideias. Então, nós por isso precisamos estar muito atentos, né? Então, a gente vê na própria palavra de Deus esses alertas para que a gente tome cuidado por causa que existem os falsos profetas, né? Então, também tem uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando eles receberam as profecias, vamos dizer assim, que eles tinham uma inspiração que tinha um efeito mais duradouro, porque naquela época, vamos dizer assim, o dom da profecia era para escrever, né? Era escriturística, era para escrever as escrituras, era um registro e apontando para o Messias, apontando para o plano da salvação, para o plano de Deus, né? Através de Jesus Cristo, tá? Então, desse novo reino, né, dessa nova vida com ele. Então, o Antigo Testamento era mais, vamos dizer assim, era de longo prazo, né?
a mensagem, a profecia, né? Agora, no Novo Testamento, era de uma forma mais assim específica, né? Para uma ocasião, por um momento, tá? Então, a diferença do caráter era nesse sentido, né? Tinha um efeito mais duradouro, assim, em relação à mensagem para o povo, enquanto no Novo Testamento, vamos dizer, é mais pontual, né? Talvez para uma determinada pessoa, para um determinado situação, para um determinado momento, tá? Vamos ver ali. Para essa pequena minoria, talvez, que algumas profecias foram ditas. Atos 11, 28. Atos 11, 28. Um deles, chamado Ágapo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. E isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então, foi uma palavra, né, uma mensagem de algo que ia acontecer, que a gente fala, né, normalmente, por isso que muita gente tem essa ideia de profecia como sendo uma previsão para o futuro, né? Mas era de algo que estava acontecendo naquele momento. Atos 21, 10 e 11. Bom, Atos 21, 10 e 11. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágapo veio à região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: o Espírito Santo diz isto: em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Uhum. Tá, então, foram duas situações bem específicas, né? Que Ágapo trouxe essa mensagem, né? Vamos dizer assim, né? Uma a respeito de uma situação do povo e outra em relação ao Paulo. Hebreus 1, 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Uhum. Então, para alguns, eles acham que já estão encerradas, né, as profecias por causa disso. Como Hebreus fala, que antes Deus falava através dos profetas, mas agora fala através do Filho, através de Jesus Cristo, né? Então, na verdade, em Jesus Cristo já se cumpriu todas as coisas, né? E toda a mensagem que Deus tinha que passar já está escrito na palavra de Deus, nos 66 livros, né, da Bíblia. Tá? Então, que, na verdade, já se foi encerrado, porque a Bíblia toda já é suficiente, né, para nós termos a mensagem de Deus. Mas eu fiquei pensando assim, que talvez tenha, porque o dom da profecia é a mensagem de Deus, não é a previsão de futuro, né? Então, às vezes, a gente precisa de uma palavra mais clara, específica, né, para a gente compreender. Por exemplo, o fato de, que nem Barclay fala que é o dom da pregação, eu acredito que tem a ver, os pastores, a gente tem que ter um pouco desse dom para poder transmitir a palavra de Deus, a mensagem de Deus, né? É aquela palavra, mas muitas vezes de ter a compreensão do que especificamente Deus deseja falar para o seu povo, né? E nem sempre todo mundo consegue compreender, né? E às vezes Deus dá de uma forma específica para um mensageiro ou para, né, às vezes alguém específico que tenha recebido desse dom, né, de trazer uma palavra
uma mensagem de Deus para alguma outra pessoa, não que seja uma previsão do futuro, porque nem sempre é, né? Às vezes é algo que a pessoa está vivendo no momento, que é alguma palavra meio de revelação, né? Alguma mensagem de conforto, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas no sentido de ter uma nova mensagem, aí eu acredito que eles estão certos, que não tem mais uma nova mensagem. A mensagem é esse é o plano de salvação e esse é o plano de redenção de Deus para a humanidade. Né? Essa mensagem já está completa, ela não precisa de ter novas revelações. É que nem o que aconteceu com uma igreja, não vou falar qual, né? Que teve um dos seus fundadores, acreditou que precisava de ter que ele recebeu uma nova revelação de Deus, tá? E escreveu uma nova Bíblia. Só que aí, quando já alastrou, vamos dizer, né, o movimento, ele reconheceu que ele estava errado e ele se arrependeu e voltou para a igreja. Só que já tinha acontecido, né, o estrago, vamos dizer assim. E hoje ainda tem seguidores nessa linha que ele já se arrependeu, né? Mas os seguidores não sabem mais, né? Não falam disso, que ele reconheceu que ele estava errado. E seguem essa nova Bíblia, infelizmente, né? Então, em relação a essa nova revelação, eu também acredito que já tenha sido encerrado, tá? Mas é possível, eu não quero declarar assim, não tem mais esse dom de profecia, tá? Eu não posso dizer uma coisa dessa, porque se tem na palavra de Deus, é porque Deus dá, né? E ele pode trazer uma mensagem específica, né, para a pessoa, tá? Então, mas é uma coisa que a gente pode continuar orando e buscando de Deus discernimento para conseguir compreender essa verdade das Escrituras, tá? Porque tem pessoas que acreditam assim, é, que tem esse dom de profecia, né? Porque tem pessoas que têm convicção da mensagem, sabe? Assim, de trazer a mensagem, de trazer a palavra. Então, eu também acredito que possa ter, né? A maioria dos líderes é bem capaz que tenha esse dom da palavra de profecia. Né? Então, Barclay não estava tão errado ao dizer que poderia ser traduzido como dom de pregação, né? Porque é uma capacitação para transmitir a mensagem de Deus. Porque no original fala assim, de a pessoa ficar em frente para trazer essa mensagem, tá? Então, não é alguém trazer a mensagem do futuro, é alguém ficar na frente e anunciar a mensagem. É essa a ideia da palavra profecia, tá? Outro dom de discernimento de espíritos. Eu acho esse dom muito importante para todos, na verdade eu acho assim, para todos nós como cristãos. Porque é muito fácil ser enganado. É muito fácil ser enganado. Tá? Então, vamos ver algumas coisas que a gente pode ver dentro da palavra de Deus, tá? Na igreja primitiva, os profetas, as pessoas com o dom de profecia, então, eles anunciavam a mensagem, né? Pelo ministério do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, eles anunciavam a palavra com toda a autoridade, mas, ao mesmo tempo, tá, gente? Ao mesmo tempo, então, é o que acontece também nos dias de hoje, os falsos profetas também,
pela força dos espíritos malignos, eles também anunciavam ao mesmo tempo as falsas palavras, falsas profecias, tá? Trazendo mentiras, heresias, confundindo as pessoas a respeito da verdade da palavra de Deus, né? Então, às vezes é muito difícil de distinguir, porque é muito parecido a falsa da verdadeira. Por isso que, né, que nem assim, para a gente conhecer a nota verdadeira, né, da falsa. A gente tem que conhecer muito bem a verdadeira para poder distinguir a falsa, senão a gente é enganada mesmo, né? Vamos ver, então, algumas passagens de todas as épocas. Deuteronômio 13, de 1 a 3. Deuteronômio 13, de 1 a 3. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor, nosso Deus, vai por vocês à prova, para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Olha só, ainda vai, né, vai falar dos sonhos e ainda, mas é a forma de desviar o coração das pessoas, né? É um teste. E aí você fala, puxa, por que Deus permite? Deus permite porque é o teste do coração, se a pessoa vai continuar firme ou não. E as pessoas são muito levadas assim, por qualquer vento de doutrina, né? Jeremias 23, 16, e depois do versículo 26 ao 27. O que é Jeremias? Jeremias 23, capítulo 23, versículos 16, depois versículos 26 e 27. Jeremias 23. Ai, tô toda atrapalhada. 16. 23, que são 3 versículos, só que é distante, né? Capítulo 23, versículos 16, isso. Tá, então Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsa esperança. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Agora o 26 e 27. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentira e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Tá? Então, sempre vai ter os falsos profetas para tentar, né, desviar da mensagem de Deus. Mas como aqui fala Jeremias, alguns falam, mas eu não disse isso. Mas você vê, às vezes eles falam com tanta convicção que as pessoas acreditam, né? Então, por isso, nós precisamos sempre averiguar na palavra de Deus se é bem isso mesmo. Às vezes a gente vai muito, mas a gente tem que ser como os bereianos lá de Bereia, né? Eles sempre que eles ouviam a palavra de Deus, eles iam para a palavra de Deus para conferir se era aquilo mesmo. Mesmo que você conheça a pessoa, sempre você precisa conferir para ver se aquilo é que a palavra de Deus diz, porque você pode ser levado por alguns enganos do seu próprio coração, né? Tá? Ezequiel 13, 3. O que o Senhor diz é isto: ai desses profetas sem juízos e sem moral. Eles seguem a sua própria inspiração
e inventam as suas próprias visões. 7. Eu lhes digo, as visões que vocês veem são falsas, e o que vocês anunciam é tudo mentira. Vocês dizem que as palavras são minhas, mas eu não lhes disse nada. 22, né? É capítulo 22, tá? Tá, então peraí. Capítulo Então, eu 22, vou ler. Tá bom. 22, 28, tá bom? Eu leio. Tá. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. E eu fico pensando, ali no Antigo Testamento, eles também não tinham muito acesso às escrituras, né? Então, era muito, porque toda a cultura, eu estava vendo uma nota, né, do Saião, do pastor Luiz Saião, ele é judeu, né? Então, ele entende muito da cultura, porque ele é judeu, né? Então, muito da cultura é passada verbalmente, né? De pai para filho. Então, nas músicas, nas celebrações, né? Que eles fazem, que é passado os ensinamentos, e por isso que o povo é firme, né? Vamos dizer assim, porque vem seguindo fielmente, ouvindo e continuando as celebrações, preservando assim, né, os ensinamentos e a cultura, tá? Então, naquela época, para você perceber se aquilo era realmente de Deus, era se acontecia ou não acontecia. Então, tinha que ter um tempo, né, para averiguar se aquilo lá era uma palavra de Deus verdadeira ou se era da boca do povo, né? Ou da boca do povo, da boca do falso profeta, tá? Mas sempre, sempre, em todos os tempos, vai ter os falsos profetas, né? Junto com talvez os verdadeiros profetas, tá? Vamos ver na igreja primitiva. 1 João 2,18. 1 João 2,18. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. 4:1 a gente já leu, né? Que o João já tinha alertado sobre os falsos profetas, né? E ali falando que o fim, olha, desde a época lá de Jesus, já vinham falando do fim, hein, gente? Olha quantas vezes aconteceu esse fim. Quantas vezes, né? Quando eu era adolescente, eu via muito lá dos Nostradamus, tinha muitos lá falando das revelações do fim, né? Quantas profecias a respeito do fim. Eu, quando era mais nova, eu achava que o mundo ia acabar no ano de 2000. Já estamos em 2020, passou 20 anos depois do 2000, né? E quantas previsões já tiveram, né? Dessa coisa assim, vamos dizer assim, como se fosse uma profecia, né? A igreja de Gálatas, Gálatas 1, 6-8. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a você, que seja amaldiçoado. Tá? Então, ali é o ensino de Jesus Cristo contra a seita dos judaizantes, tá? Que queriam voltar, vamos dizer assim, às antigas práticas, né? Misturando as coisas de Cristo junto com alguns aspectos da cultura, né? Igreja de Colossos.
havia o gnosticismo. Colossenses 2:18. Colossenses 2:18. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa uma falsa humildade e na adoração dos anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. É aquela coisa do vislumbre, né? Se uma pessoa aparece aqui falando que viu o anjo, né? Falou com o anjo e começa a anunciar a mensagem que o anjo te disse, as pessoas com, vamos dizer assim, uma fé menorzinha, né? Aquele que não tem muito conhecimento, ela cai. Porque geralmente essas pessoas têm muita lábia, né? Ela acredita nessa mentira e ela consegue convencer as pessoas dessa mentira também, infelizmente, né? E é que as pessoas são muito impressionadas com essas coisas, né? Do cultismo, daquilo que não, daquilo que elas não conseguem compreender. Na igreja de Corinto também, sobre os falsos profetas, 2 Coríntios 11:4. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês escolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês eram com facilidade. Uhum. Então, assim, Deus, então, concedeu, né, esse dom de discernimento do Espírito, e nós precisamos ter, né, muito, porque se não for pelo Espírito Santo, a gente não vai poder perceber, porque tem muitos sinais que são parecidos, bem semelhantes. E se a gente for pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa própria força, a gente vai ser enganado mesmo. Então, precisamos estar bem sensíveis à direção do Espírito Santo para poder perceber, né? Eu já contei aquela experiência que eu tive quando estava tendo uma opressão demoníaca, né? E que o cara que estava orando para eu receber o batismo do Espírito Santo estava achando que eu estava sendo batizada no Espírito, porque eu comecei a chorar. Tá vendo? Às vezes são sinais parecidos, né? Mas e não é, né? E no meu caso não era um choro de alegria, não era um choro sei lá, de um toque do Espírito, né? Que às vezes o Espírito Santo dá. Não era um choro de arrependimento, era um choro de angústia, de medo, né? De pavor. E ele não conseguiu discernir isso. Então faltou discernimento daquela hora. Graças a Deus, quando estava acontecendo, a mulher dele tinha mais discernimento, né? E ela percebeu. Foi aí que ela percebeu, mas eu também tive que falar que eu estava sentindo, né? Não era de Deus. Se fosse de Deus, eu sentiria paz. Então, nós precisamos pedir para o Senhor, né? Nós precisamos muito do discernimento. Mas aqui em Mateus, ele fala, Jesus, ele ensina como que nós podemos se prevenir contra falsos profetas. Vamos ver lá, Mateus 7, 16 a 20. Mateus 7, 16 a 20. Vocês os conhecerão pelos que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo.
Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Uhum. Tá? Então, a primeira coisa para a gente se manter para poder ter discernimento, para a gente poder perceber, né, as mentiras, as enganações, é a gente ter pleno conhecimento da palavra de Deus. A gente está antenado, a gente está íntimo, conhecer as escrituras, né? E tomar cuidado também, porque tem gente que lê, mas não medita, assim, né? Então, acaba se enganando com as próprias escrituras. Então, tem que tomar cuidado, tem que conhecer as escrituras, ler, se não entendeu, então procura numa outra versão que possa facilitar o seu entendimento, porque é claro que Deus dá sabedoria para a gente conseguir compreender a palavra dele, mas, então, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa estar buscando, né, estar íntimo da palavra de Deus. E a segunda coisa, para a gente discernir se aquela palavra, se aquela coisa a gente vai ver pela vida da pessoa, né, o testemunho de vida da pessoa. Então, aqui Jesus falou, pelos seus frutos vocês vão conhecer. Uma pessoa não pode falar de uma coisa que ela não é, né? Então, você vai saber se a palavra é a palavra da verdade, a profecia da verdade, se eles estiveram com Cristo, né? Pelo caráter dele, pelo testemunho de vida dessa pessoa. Então, para a gente poder ter o discernimento, aqui é um dom, né? Aqui é um dom. Mas a gente que não tem o dom, a gente pode ter o discernimento se a gente estudar a palavra e a gente poder perceber, né? Assim, pela capacitação que Deus nos dá como pessoa, né? De pensamento, de raciocínio, né? E de perceber as atitudes da pessoa, né? Então, humanamente tem como a gente discernir, mas também tem o dom espiritual, que é muito bom, né? A gente ter o dom do discernimento de espíritos, para a gente poder estar não sendo levado, né? Pelas enganações das pessoas. Porque nem sempre a gente vai perceber que aquele que está do nosso lado é um verdadeiro cristão, né? Ou aquele é um lobo disfarçado de ovelha, né? Ou joio no meio do trigo, né? Olha, os próximos a gente vai estudar depois, tá? Eu estou indo devagar porque é mais fácil a gente não jogar muita coisa, né? Para a gente não ficar se confundindo. Okay. Alguém quer complementar alguma coisa? Quer contar alguma experiência, alguma coisa, uma pergunta? É que às vezes você comenta, a Bíblia é uma profecia, né? Mas só que aí, dependendo de quem tiver se utilizando dela para expor, pode tanto ser a realidade, como pode destoar também, né? Como acontece mais hoje em dia, né? É mais comum, né? A pessoa criar um segmento, né? Uma religião e destoar, né? Sim. Esses dias eu não sei, é que é meio complicado falar aqui, que a gente já até citou. Eu vejo muito, eu não sei por quê, eu não sei se é porque tem uma certa similaridade na forma de falar. Eu vejo muito as entrevistas daquele Carlos Wizard, que ele era o dono do Colégio Wizard, IAS. Em inglês? Escola de inglês. Mas ele foi... A história dele é muito bacana. Putz, empresária de uma forma... É um cara que bem sucedido. Mas só que aí eu tava meio assim... Eu fiquei curioso porque falava muito de Deus, testemunho, da influência, da fé,
da busca, né? Mas na verdade mudou o segmento, eles foram para os Mormons. Hum. E aí e hoje ele tem um marketing muito legal, porque eu estava vendo como é que ele estava abrangendo todo esse segmento, né, de jovens, tudo, né? E tudo Uhum. pela internet. Então, e é legal porque assim, você pode ser como se diz, ofertar o seu tempo com a palavra, com às vezes depoimento, e eles dão uma retaguarda de material para você. Então, eles acompanham as tuas mídias sociais e te dão um respaldo em termos de material. Então, e é muito legal porque assim, é uma linguagem simples que abrange todos os jovens, né? Então, você tem uma visualização muito grande. Mas só que aí, na hora que você aprofunda, eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, é bem diferente, né? Porque a Bíblia dos Mormons, né? Uhum. Então, eu falo assim, vixe, você já começa... Mas para quem está perdido no meio, aquilo no momento você conseguiu cativar um pouco, né? Você viu o Uhum. histórico, alguma coisa que coincidiu, que te motivou e acaba te levando para um outro segmento. Mas É. Mas eu entendo o que você está falando, sabe por quê? Porque o meu pai, Ah, ele chegou a ler a Bíblia dos Mormons. ah, E ele falou, ai, é um absurdo essa Bíblia, entendeu? O meu pai, eu acho ele bem inteligente. Ele leu e falou, não sei o quê. Deixa eu explicar. Aí ele falou, né, que ele viu contradições em algumas partes ali da Bíblia, né? Aí depois ele, mas o meu pai tem uma carência emocional, né? Ele tem uma carência emocional dele como pessoa, tal. E aí ele estava numa cidade, não vou falar também porque aí eu vou, né, uhum, para não ofender a memória do pastor lá. Aí ele estava numa cidade e ele queria que o pastor da Hollins fosse visitá-lo, ah. né? E o pastor da Hollins não visitava, não foi visitá-lo, né? E o outro ia, Talvez outra razão. E os Mormons ia todo dia, eles todo vão. dia, todo dia, todo dia. E então ele foi com os Mormons. Mesmo ele falando para mim que a Bíblia deles era, né, destoava, não era uma verdade, mas eles ganharam pelo coração, vamos dizer assim, por estar aí visitando todo dia, e vai de 2 em 2, né? Eles Ensinar cativam. lá, de 2 em 2, e fazia visitação todo dia na casa do meu pai. Aí meu pai, eu falei, mas eu fiquei assim, mas ele foi ganho por causa disso, né? Então, nós como igreja, eu penso, é falha nossa. A gente não pode culpar eles, a gente tem que culpar nós como cristãos, que a gente tem que fazer a nossa parte, de dar amor, de levar a verdade. Nós conhecemos a verdade, né? Nós podemos ajudar as pessoas, então é nossa falha, infelizmente, Não, assim, mas não, é não, muito complexo, sabe por quê? hum, Porque muitas vezes a gente não consegue estar, que nem você como pastora, você não consegue estar atento. Vamos supor que a igreja é pequena, mas mesmo a gente tendo lá hoje, 20, 30, você não consegue estar atento às necessidades de todos. E às vezes, naquele momento, era uma necessidade. E naquele momento, uma outra pessoa de uma outra religião supriu totalmente. É que nem há 3, 4 aulas atrás que a gente citou. A curiosidade que eu tive de uma visão que uma pessoa me falou. Você viu que mexeu com a minha fé, uhum, entendeu? Mas assim, uhum, mas a minha fé, eu não sei se é pela idade, mas também tem muita curiosidade do ser humano, entendeu? Então houve uma mistura dessa curiosidade, né? Que de repente naquele momento me cativou emocionalmente, mas só que graças a Deus, assim, mesmo com a fé um pouco abalada, eu estava voltado a Deus. E às vezes é que nem eu falo assim, aconteceu.
De repente eu poderia ter falado assim, não, vou me aprofundar mais nesse caminho. E ó, quanto tempo aconteceu, entendeu? E às vezes você não tem culpa de você. Se eu não falasse, ninguém saberia. Assim como todo o que acontece, ninguém fala todos os problemas direto na igreja, entendeu? Então não tem como você falar assim, ah, falha nossa. Não. A gente pode, de repente, fazer uma coisa com que as pessoas se abram mais, voltada a isso, para que não tenha Não, assim essa. mas o que eu penso é assim, não que é culpa, entendeu? Mas eu penso assim, da gente estar sensível do direcionar de Deus. Eu acredito assim, que Deus, ele pode nos mover, ele pode nos levar para visitar as pessoas que precisariam, entendeu? Ele pode nos mover para ligar para alguém que precisaria naquela hora, né? Ou um presente, um livro, alguma coisa, ou uma meditação, né? Uma mensagem, alguma coisa assim. É, mas da gente estar sensível a esse direcionar do Espírito Santo, que eu digo, sabe? Que às vezes a gente acho que é coisa da minha cabeça, não. Ai, lembrei de uma pessoa. Não, então, é o Espírito Santo talvez que está te tocando, entendeu? Para você mandar uma mensagenzinha, né? Talvez naquele momento era aquele momento que a pessoa precisava mesmo de alguma coisa, né? Um toque, um abraço, um telefonema, uma oração, né? Eu tava conversando com o Job ontem, porque no domingo eu eu pus o despertador, né, para acordar às 7 horas no domingo, né? Mas eu acordei 6 horas da manhã. Mas eu acordei porque eu tive um pesadelo. Falei, ai meu Deus, tive um pesadelo horrível com o Job. E era assim, eu sonhei com ele e ele tinha despedido, falado assim, ai, tchau. Ele virou, no que ele virou, ele caiu e morreu. Era no sonho que eu tive, aí eu acordei muito mal, assim, preocupada, Senhor, o que está acontecendo? Será que o Job está doente? O que está acontecendo? Será que é luta? Será que o inimigo está tentando acabar com a vida dele? Comecei a orar, né? E assim, porque no sonho ele foi imediato, ele caiu e ele já caiu assim, amarelo. Eu até falei, aí a Lucy começou a rir, né? Porque eu falei assim, ele não morreu bonitinho. Ela, como assim que morre bonitinho, morre feinho? Como assim, né? Eu falei, não, porque eu já vi morto bonitinho, assim, no caixão bonitinho, sabe? Parece que está dormindo. Não parece que está morto, que está tão bonitinho, que não parece que está dormindo. Eu já vi um morto assim, entendeu? Dentro do caixão, que tá bonitinho. Tá com a Tem cara gente que morre feliz. assim, né? Parece que morreu em paz, aquela coisa assim, tá com a cor. Não tava assim, ele morreu, tava feinho ali no sonho que eu Nossa. tive, né? Que morreu assim, amarelo, sabe? Meio esverdeado, assim, parecia que tava doente, né? Então aquilo me deu um pavor meio que assim, né? Acordei muito assustada. Aí comecei a orar, orei, Senhor, se ele está doente, que eu repreendi e expulsei, orei por cura, orei para ressuscitar, orei por um monte de coisa, entendeu? Para Deus livrar, porque eu não estava entendendo aquele sonho. Podia ser só uma coisa da minha cabeça. Eu nem tinha assistido nem filme nem nada para ficar impressionada, né? Alguma coisa assim. Aí perguntei para ele, Jó, você estava passando mal? Você teve alguma coisa? Né? Você está bem? Você está bem de saúde? Aí, estou bem. Aí alguém falou assim, porque você orou, viu? Se você não tivesse orado, acho que ele hoje ia estar mal. Aí mas eu me fiquei aliviada, né? Mas eu não consegui, olha, eu não consegui nem ligar para ele, nem no domingo, nem na segunda, porque eu fiquei com medo. Caramba. Olha, simplesmente eu fiquei assim, tão impressionado com o sonho que eu fiquei com medo. Mas eu falo isso, entendeu? Da gente estar atento que são sinais de Deus, né? Que às vezes são sinais de Deus dizendo, talvez essa pessoa está precisando mesmo de oração. Talvez essa pessoa está precisando que você vá lá e ligue. Aí depois acho que eu devia ter ligado, eu devia ter mandado uma mensagem, alguma coisa assim. Mas ele falou, não, é que ele estava tudo bem, né? Talvez ele está correndo com várias coisas da igreja, né? Mas talvez ele estava precisando mesmo que alguém tivesse orando por ele, né?
Então, eu falei, ó, mas eu orei, então, pelo menos nesse ponto eu estou em paz, né? Que eu orei. Mas eu fiquei meio assim, sabe, o domingo inteiro eu fiquei meio assim, ai, o que será que é esse sinal de Deus, né? Aham. Mas da gente ficar sensível, entendeu? Não no sentido da gente ser cobrado ou da gente ficar se culpando, mas da gente ficar sensível ao Espírito Santo, à direção do Espírito Santo, que ele vai nos conduzir, né? Aquilo que a igreja ou as pessoas precisam, que ele quer nos usar, né? Entendi. Mas a gente precisa mesmo. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Esse discernimento do Espírito Santo, né? Para poder estar seguindo e estar orando também, né? Aham. Mas tá joia, gente. Tem sido muito, muito bom a gente conversar sobre isso e poder aprofundar e crescer, né? Eu Uhum. acho que hoje está tendo muita mistura dentro da própria igreja, de muitas doutrinas, né? Então a gente tem que voltar para a palavra de Deus, a gente tem que se firmar na palavra de Deus, né? Então vamos continuar nos aprofundando, mesmo que às vezes a gente não consegue compreender muito o que a palavra quer dizer, mas vamos continuar nos aprofundando, que a nossa verdade é a palavra de Deus, né? Não tem como a gente se errar, né? Porque mesmo se a gente erra, Deus é tão misericordioso que Ele nos ajuda a acertar, né? De novo. Então, vamos orar. Pai querido, nós queremos pedir agora que Teu Santo Espírito continue nos ensinando, nos corrigindo, nos revelando, Deus, aquilo que precisamos mudar nas nossas próprias vidas, nas nossas próprias mentes. E, ó Deus, é aquilo que nós precisamos, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos dá esses dons que nos capacitam para podermos trabalhar, servir-te e ajudar na edificação da tua igreja. Nós pedimos, ó Deus, esse discernimento de espírito, essa sabedoria, essa palavra, esse dom da profecia que traz essa mensagem para aqueles que necessitam, para poder compreender o teu plano, Senhor. Então eu te peço, Senhor, continua a nos encher mais do teu Espírito, Senhor, e que nós possamos estar cada dia mais unidos intimamente com o Senhor. E, ó Deus, eu quero entregar tanto a vida do Vini, da Beth, e, ó Deus, de quem está ouvindo depois essas mensagens, que o Senhor continue nos capacitando, Pai, para que onde nós estivermos possamos ser instrumentos, ó Deus, para que possamos ajudar aqueles que estão ao nosso redor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.